Eu cheguei aqui no Canadá com 400 dólares na bolsa, uma mala de 32 quilos, tinha a minha câmera, tinha um celular, era o que eu tinha. Eu tinha 23 anos na época, que loucura. Essa luz aqui da cozinha não me favorece, mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir uma garrafa, que é uma coisa que eu tava com vontade, na verdade, de quinta-feira. Geralmente eu não bebo de quinta-feira, mas aí o Jonathan, gente, não sei se vocês sabem, né? Mas o povo tá tudo vacinado já praticamente. E aí a galera do trabalho do Jonathan resolveu se encontrar ao ar livre e tudo mais. Mas aí o que aconteceu? Eu fiquei sozinha em casa. E eu sozinha em casa eu fico entediada. E eu entediada, o que eu vou fazer? Fazer o que eu gosto de fazer, que é gravar vídeo. Quem sabe isso vai virar um quadro? Não sei, mas a gente vai trocar uma ideia aqui enquanto eu tomo uma. Deixar a câmera ligada e ver o que acontece. Então vou abrir aqui a garrafa de vinho. Vinho não, que é espumante. O povo no Instagram me corrige. Não é vinho, é espumante, Priscila. Então tá bom, pera, segura aí. Se você não me conhece, prazer, meu nome é Priscila e aqui nesse canal eu trago bastante conteúdo sobre Canadá, sobre minha vida pessoal. Só que assim, eu tenho dois canais. Um canal eu falava bastante sobre au pair e tudo mais, só que é uma coisa que passou na minha vida já fiz o intercâmbio de au pair e nunca deixou de existir na minha vida. Eu acho que eu devo ser uma das únicas au pairs do mundo inteirinho que nunca conseguiu se desvincular do intercâmbio por causa do story time. Não estou reclamando, tá? Eu tenho muito orgulho, eu gosto muito da minha história de vida, eu acho que inspira muitas pessoas, mas tem muitas coisas que vocês não sabem, né, que a gente, não que a gente esconde de propósito, mas às vezes a gente deixa de falar por medo e tudo mais. E eu estou chegando aos meus 30 e aí eu tô muito naquela fase que eu tô assim, me cagando, porque as pessoas pensam, que as pessoas falam. Ai, Pablo, me assustou. E hoje eu vou contar pra vocês uma história que vocês já ouviram algumas vezes, mas eu vou contar de uma outra forma, que é assim, dando muitos detalhes, né? Que é a história da minha vida, vindo pra Montreal, a loucura que eu fiz, como tudo aconteceu, falar de coisas que talvez vocês não saibam, que vocês vão ficar, mano do céu, essa menina é louca. Mas enfim, deixa eu começar esse vídeo dando um golinho aqui. Pô, a Hungária podia patrocinar meus vídeos, né? Tanto que eu falo desse vinho. Vinho não, espumantes. Agora eu vou contar pra vocês o que de fato aconteceu quando eu decidi sair do programa de au pair e vim pro Canadá, o que estava passando pela minha cabeça e o que me fez fazer essa loucura. Porque sim, foi uma loucura. Eu fui au pair de uma host family, como vocês sabem, uma host family muito boa. Fiquei 2 anos na casa da mesma família. E aí, quase no finalzinho, gente, vocês não estão entendendo, essa família ficou desesperada pra eu ficar nos Estados Unidos. Eu que tava preparada mentalmente pra voltar pro Brasil, comecei a sentir uma vontade tremenda de ficar. Eu acho que é uma coisa que acontece muito com as au pairs quando elas vão pro intercâmbio. Elas vão, ficam lá os 2 anos, assim, sem pensar na possibilidade de ficar. Aí quando o intercâmbio começa a quase acabar, a pessoa começa a ficar com muito medo. E a pessoa começa a falar assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? E no meu caso, eu não vou dar muitos detalhes de como é o meu núcleo familiar, mas eu tive um pai que era bastante difícil de lidar. E eu tinha muito medo de voltar para casa dos meus pais. Eu tinha finalmente entendido o que de fato era ter liberdade, sabe? Eu nunca tive liberdade na minha vida. Meu pai não deixava eu sair e voltar depois da meia-noite. Isso eu já tinha, tipo, 20 e poucos anos, eu não podia fazer nada. Então, quando eu fui para os Estados Unidos e eu vi o que era ter liberdade, eu não conseguia mais imaginar uma vida onde eu ia ser reprimida, as minhas vontades seriam reprimidas. Então, isso começou a me dar uma ansiedade, assim, num nível absurdo. E aí eu tinha essa pessoa, que eu não vou citar nomes aqui, mas era um boy que eu ficava aí um tempão, assim, eu tive um relacionamento com esse boy. Olha, essa parte eu nunca contei, e eu nunca contei porque eu tinha medo dele assistir o vídeo. Se ele assistir o vídeo, um grande foda-se. Passou, né? Já passou, a gente já não tem mais nada pra resolver entre a gente, então eu acho que eu já posso. Eu tenho liberdade pra falar sobre essa história. Mas eu tinha esse boy aí que eu conhecia, que morava no Canadá, e que a gente terminou quando ele veio pra cá. Eu acho que no fundinho da minha cabeça, eu imaginava que se a gente estivesse perto, a gente ia ter um borogodó, entendeu? De novo. Mas aí, quando eu cheguei lá e vi o boy de novo, eu fiquei assim, meu Deus, o que eu fiz?
Mas, resumidamente, eu vim pro Canadá porque eu sabia que eu tinha alguém com quem contar. Eu não faria isso se eu estivesse sozinha. Eu tinha essa pessoa que, se caso desse merda, poderia me ajudar aí, voltar pra casa, ou me dar um abrigo, ou qualquer coisa que acontecesse. Então, o motivo pelo qual eu falo bastante de formas de migrar pra cá, pra você vir com o seu trabalho certinho, pra você não meter o louco igual eu meti o louco, é pra você não ter que passar os perrengues que eu passei, porque eu sofri muito. O que a gente posta na internet, muitas vezes, assim, a ponta do iceberg, eu comi o pão que o diabo amassou aqui nesse país. Mas não que eu tava sendo maltratada, ou que eu tava sendo, sei lá, não foi o Canadá em si que me fez comer o pão que o diabo amassou. Foi a situação que eu estava, né? Eu vim pra cá com visto de turista, eu arrisquei porque, enfim, vocês vão... Calma que eu tô pulando etapas da história. Aí eu cheguei aqui, tava tudo maravilhoso, né? E aí eu vi que não ia dar nada com esse boy aí, que esse boy, puta que pariu, não tinha evoluído nada, tava a mesma coisa de 5 anos atrás, quando a gente tinha terminado, tava assim, igual. E eu tava me sentindo super madura, assim, sabe? Tipo, na minha cabeça, os meus anos como au pair me transformaram em mulher, então eu tava esperando um homem, sei lá. E aí eu tive que lidar com aquilo, com aquela situação super desagradável. E aí eu falei, Priscila, acho que realmente que esse boy não vai rolar. Aí o que eu fiz? Besta que não sou, aliás, eu nunca deixei, na verdade, de usar o Tinder. Eu sempre tava no Tinder, porque eu acho que é muito importante a gente explorar os locais, assim, a gente, né? Deixa eu dar mais um gole aqui. Saudade da vida solteira. Eu amo meu namorado, mas falar que eu não sinto saudade da vida solteira, eu estaria mentindo, porque era muito legal. Eu cheguei aqui como turista, porque esse boy ia me ajudar. Tinha um visto válido até 6 meses, então eu já tinha uma passagem comprada pro Brasil, então se desse merda, era só pegar minhas coisas e ir embora. Mas eu, quando boto uma coisa na cabeça, mano do céu, eu quero ver quem tira. Eu sou uma pessoa que eu acho que a minha maior qualidade é o quanto eu sou determinada. Se eu falo que eu vou fazer uma coisa, pode demorar 30 anos, mas eu vou fazer essa coisa. Literalmente 30 anos, né? Porque eu sempre quis fazer faculdade, era um sonho que eu tinha de criança, assim, e eu tive que esperar o momento certo para poder colocar esse sonho em prática, né? Para poder realizar esse sonho, eu tive que esperar pacientemente durante todos esses anos que eu fiquei aí como turista, porque sim, eu tive que fazer extensão de visto, e nesse meio tempo eu não podia trabalhar, eu não podia estudar, eu ia me virando como eu podia, mas sempre com isso na cabeça. Enfim, eu começo a falar, eu vou pulando as etapas, entendeu? Mas calma que a gente vai chegar lá, Priscila. Uma coisa talvez que vocês também não saibam, eu saí de Michigan, eu peguei um trem. Gente, a minha host family é a melhor host family da vida, porque a minha host mom, eu contei pra ela meu plano, eu falei assim, olha, eu conheço essa pessoa que tá lá em Montreal e tal, e eu tenho esse dinheirinho guardado aqui, só que eu tenho um medo muito grande, eu tenho medo de, porque meu visto nos Estados Unidos está vencido, eles não vão me deixar entrar no Canadá. Então eu queria ver com você, já que você é americana, se você poderia ir comigo pro Canadá. A minha host, gente, ela basicamente foi pro Canadá comigo só pra ter certeza, né, porque ela sendo americana, ela dá essa segurança de que eu ia conseguir entrar no país. Olha só que maravilhosa. E aí ela me levou até a fronteira, me atravessou de carro até a fronteira, porque a gente morava em Michigan, que era muito perto. Gente, foi o dia mais louco da minha vida, eu acho. Que eu entrei assim, sem saber literalmente o que ia acontecer na minha vida. Sabe quando você deixa a vida te levar? Era isso que eu tava fazendo. Eu tava assim, ouvindo os sinais que a vida tava me dando. Eu não tinha planos de ficar aqui, né, nos Estados Unidos na época, mas aí do nada me deu essa vontade de ficar a todo custo. E eu não tinha possibilidade de ficar nos Estados Unidos, mas eu não queria ficar ilegal. Então eu fui pro Canadá, que era onde eu já tinha um visto de turismo e conheci essa pessoa. E aí minha host me ajudou. Não falei pra ninguém. Minha mãe não sabia, minhas amigas não sabiam. Eu tinha 3 amigas que sabiam sobre essa história, que eram as minhas amigas de Michigan, porque eu tinha muito medo de dar errado. Eu simplesmente poderia ser barrada ali na imigração e eles falaram assim, não vai entrar não aqui. Seu visto dos Estados Unidos vencido, não vai entrar não. Então assim, eu dei muita sorte, era pra ser. E aí eu cheguei aqui e aconteceu tudo isso com esse boy, não sei o que. Mas eu já tava aqui, sabe? E eu tava assim, mano, é um lugar novo pra eu explorar, que fala um idioma novo. Então eu fui, entrei no Tinder, comecei a falar com vários boys, que eu não sou obrigada. E aí, acho que o terceiro boy que eu dei match no Tinder era o Jonathan. Ah, detalhe, eu já estava no Tinder, eu nunca desliguei meu Tinder, mas eu só comecei a dar corda, assim, pros boys mesmo, trocar ideia e tudo mais, depois que eu tive essa conversa com esse outro boy, né, que aí morava aqui, e que eu vi que ali não ia dar nada, que ali já
tava seco, as frutas estavam podres, não ia dar nada. E aí, então, entrei no Tinder, comecei a falar com vários boys, conheci outros boys. O Jonathan, acredita ou não, eu conheci o Jonathan, mano, muito piriguete, vocês não têm noção. Eu conheci outro boy aqui, só que ele era inglês. Então, por isso que eu falo que eu só fiquei com um canadense, porque o outro boy era inglês. Mas eu fiquei com o menino, antes de ficar com o Jonathan aqui no Canadá, e eu fiquei com esse menino que era da Inglaterra, não deu muito certo e tal, e aí eu comecei a conversar com o John. E eu lembro, inclusive, que eu saí com esse inglês e, assim, tipo, 2 dias depois eu saí com o Jonathan. Piriguete, ela. Gente, sério, sabe quando, assim, acho que toda mulher tem isso, mas você imagina uma pessoa, tipo, você tem uma coisa idealizada na sua cabeça, que você imagina que vai ser o seu boy? O boy que eu imaginava não era exatamente o Jonathan, porque também eu vou, né, inventar uma história. Mas na minha cabeça ia ser um boy alto, ia ser um boy dos olhos claros, dos olhos, né, azuis, que o Jonathan tem os olhos azuis. Ele encaixava ali naquele padrão que eu tinha na minha cabeça, sabe? Aquele tipo de homem que eu me atraía. E ele era muito gente boa, e a mentalidade dele era muito parecida com a minha. Ele também já tinha viajado para vários lugares, ele falava espanhol, ele falava inglês, ele gostava de viajar, e ele tinha um senso de humor muito parecido comigo. Então, desde que a gente se encontrou ali no nosso primeiro date, já foi muito legal, sabe? Foi muito diferente da minha história nos Estados Unidos, por exemplo, que eu conheci vários boys nos Estados Unidos e sempre era aquela coisa chata, aquela entrevista de emprego. Ali não acontecia, era sempre uma vibe muito legal, parecia que eu tava conversando com um amigo mesmo. Então foi ali que deu o clique, eu falei, mano do céu, toda essa história, né, todo esse rolo com esse outro boy, todos esses anos que eu fiquei sofrendo por causa desse boy, achando que não sei o que, eu achava, tinha alguma coisa em mim que eu falava assim, mano, não dá certo com ninguém, porque talvez eu vou acabar com esse boy. E na verdade, a minha história com esse outro boy foi só pra me atrair pro Canadá de alguma forma, porque eu tinha que ter esse encontro com o Jonathan, assim, pra mim é uma coisa de outra vida, assim, eu não sei nem explicar. E aí a gente começou a trocar ideia, o Jonathan não me beijava, demorou semanas pra ficar comigo, pra me dar um beijo e tal. E eu sou bastante tímida, apesar de eu falar bastante. No flerte, eu sou muito ruim. Olha só, essa sou eu flertando, ó. O boy tá aqui, na minha frente. Eu faço assim. Aí o boy olha pra mim, eu faço assim. Ai, gente, tá olhando pra mim. Essa sou eu flertando, então eu sou muito ruim flertando mesmo. Mas ele me deixava muito à vontade, porque tinha muito essa vibe de amizade. Então era muito gostoso. E daí a gente começou a sair e tal. Meu visto ia vencer. Ia dar 6 meses e meu visto ia vencer. Então era bastante difícil, porque eu tava muito gostando dele. E eu ficava assim, mano, cara, como é que eu vou ter essa conversa com ele? Porque vai parecer que eu tô sendo interesseira, sei lá, que eu tô usando ele. Ai, como que é difícil, gente. Quando a gente tá num relacionamento multicultural e na situação que eu tava, situação de visto, que eu tava com visto de turismo, sem saber realmente se eu ia poder ficar no Canadá ou não, era uma situação muito delicada, porque envolvia não só o sentimento, mas envolvia a possibilidade de eu ficar e esse medo dele achar que eu tava querendo ficar com ele porque eu queria os documentos, sabe assim? Então a gente sentou e teve uma conversa muito franca, né? Eu falei pra ele, falei, olha, eu gosto de você e tal, eu quero ficar, mas eu não quero que seja nada forçado, eu não quero que você se sinta que, sabe, que eu tô ficando aqui por causa de você, você é uma grande parte disso, mas eu não quero que você se sinta pressionada a fazer nada que você não queira fazer, porque se for pra ser, se for pra eu ficar aqui, eu não vou precisar de você. Tipo, eu vou conseguir achar outras formas de ficar. E aí, as minhas amigas da época, né, me pressionavam bastante. Foi uma coisa bem difícil pra mim, porque todo mundo ficava assim, ai, mas se ele te chamasse de verdade, ele ia pedir pra casar com você. E na minha cabeça, eu ficava assim, mano, como é que eu vou forçar a pessoa a me pedir em casamento, sabe? Não é assim que funcionam as coisas. Eu entendo que eu tenho um problema que talvez fosse ser facilmente resolvido, mas eu não consigo forçar a barra com as pessoas. Então, se ele achar que ele tem que me pedir em casamento, e se for a hora certa, vai acontecer. Se não for, mano, a gente vai dar um jeito e eu vou ficar aqui de alguma forma, mas vai dar certo. E aí, a gente começou a pesquisar as possibilidades que eu tinha, né, pra ficar aqui no Canadá. Eu vi que eu poderia, talvez, tentar aplicar pra algumas universidades e tal, mas não existe troca de status aqui. Então, de alguma forma, eu ia ter que sair do país e retornar, fazer o visto lá de fora e tal. Ou eu teria que achar um sponsor pra fazer o caregiver. Eu tava
tava procurando, vendo as possibilidades e tal, junto com ele, também tentando me ajudar. Foi aí que ele encontrou a possibilidade de fazer o Common Law Sponsorship, que foi o programa que a gente usou pra fazer o meu processo de imigração. Mas isso já assim, tipo, com 6 meses que a gente tava junto praticamente, né, com meu visto bem próximo de vencer, porque eu e o John, a gente clicou muito rápido, assim, foi uma coisa muito natural. A gente nunca deixou de se falar, sabe? Todo dia mandando mensagem, todo dia ligando. A única vez que a gente perdeu um pouco de contato foi uma vez que ele foi pro México. Ele não tinha acesso à internet, então ele ia pros lugares, assim, pra conseguir falar comigo, que foi bem nessa época que eu precisava decidir o que eu ia fazer. Se eu ia ficar ou se eu ia embora. Então, nesses 10 dias que ele foi pro México, foi ótimo pra gente realmente sentir como a gente iria ficar se a gente se separasse. Foi muito importante essa viagem dele pra mim. Tipo, eu tinha essa dúvida comigo também. Será que realmente é amor isso que eu tô sentindo? E aí, quando ele foi pro México, eu fiquei muito na bad. E aí, ele também. Ele ficou muito na bad. E aí, quando ele voltou, ele falou assim, não, você vai ter que ficar, a gente vai ter que dar um jeito, você vai ter que ficar. E aí, a gente fazendo essas pesquisas, a gente encontrou, então, esse processo de Common Law, que era basicamente você mora 12 meses com uma pessoa, e aí você pode ser o sponsor, né? Ser o patrocinador do processo de residência permanente dela. Só que pra gente fazer isso, o que significava? Significava que eu ia ficar presa no país durante o processo, durante o tempo de processamento, porque se eu saísse, eu corria o risco de não conseguir retornar pra finalizar. Como não era um casamento, se eu estivesse separada dele, o Canadá ia falar assim, minha filha, você tá tentando enganar quem aqui? A gente sabe que vocês não moram junto, que você tá no Brasil e ele tá aqui. Então, eu precisava realmente ficar dentro do Canadá, não só para fazer os 12 meses juntos, mas também o tempo de processamento, que era em torno de 12 meses. Na época era em torno de 12 meses. E aí você imagina como é que eu fiquei, né? Eu que tava correndo de ser reprimida, de ficar presa, né, dentro de casa, dentro lá da casa dos meus pais. Mais uma vez me vi nessa situação, tipo assim, caralho, beleza, eu tô aqui, eu tô no Canadá, tô com a pessoa que eu amo. Só que isso significa o quê? Que eu vou ter que adiar o meu sonho de fazer faculdade por mais 24 meses. Por mais que eu tivesse a possibilidade de fazer faculdade como international student, não compensava pela questão financeira, porque em vez de pagar $3.000 que eu pago por ano, eu ia pagar tipo 25 mil ou 20 mil, dependendo da situação. E também eu não ia poder trabalhar na área que eu queria trabalhar, que era a área de comunicação, que era a área de vendas e tal. Eu ia ter que continuar trabalhando como babá. Então eu tive que respirar fundo, assim, e colocar tudo na mesa, assim, quais são as minhas opções, né? Um casamento forçado pra eu ter esses documentos logo, viver nessa insegurança de que a gente fez isso no momento errado, ou eu ter paciência e aguardar pro momento certo. Gente, esse negócio ficou deprê, né? Porque realmente eu vou pra um lugar muito dark quando eu lembro dessa situação toda. Mas eu tinha essa outra opção, que era ter paciência, resiliência, muita força de vontade, abaixar minha cabecinha e fazer o que precisava ser feito pra atingir meu objetivo, que era ficar com ele, que era fazer minha faculdade, que era criar uma vida no Canadá. Esses 2 anos que eu passei com visto de turismo, né, que eu tinha um visto de turismo, fiz a extensão de visto 2 vezes, tive a extensão de visto 2 vezes aprovada, e na terceira eles me reprovaram, porque eles já falaram, minha filha, não dá pra ficar a vida inteira de turista aqui no país, né, se enxerga. E aí a minha última extensão de visto foi negada, e aí nos últimos meses, assim, da minha espera pelo processamento desse visto, eu estava tecnicamente ilegal, né, não ilegal porque não existe pessoas ilegais, esse termo é imbecil, mas eu tava sem status. Então, assim, eu sentia medo, gente, o tempo inteiro. Eu atravessava a rua com medo. Quando eu via carro de polícia, eu sentia ansiedade, porque eu falava assim, meu Deus, se essa pessoa me pegar, acabou meu sonho. E o que é pior de tudo, a dor que era mais difícil, era saber que eles poderiam simplesmente negar. Simplesmente poderiam falar assim, quê? Você? Quem você pensa que é? Imagina se isso tivesse acontecido. Meu Deus, não quero nem pensar. Graças a Deus, no fim, deu tudo certo. Eu consegui a minha residência permanente. Foram, na verdade, 14 meses, se eu não me engano, ou 16 meses. Acho que foi 1 ano e 4 meses de espera para esse processo sair, mas saiu. Graças a Deus, saiu. Deu tudo certo. E aí, nesse meio tempo que eu fiquei de turista, eu fiz conteúdo pro Instagram, fiz conteúdo pro YouTube, ganhava uma graninha do YouTube que dava pra eu conseguir pagar uma conta de luz, uma conta de água. Também fazia vários serviços de babá. Eu ia me virando como eu podia. E o John, gente, ele foi assim, um anjo na minha vida, porque ele me ajudava tanto, tanto, tanto. Ele foi realmente o meu porto seguro pra conseguir lidar com essa situação toda. Porque teve muitas vezes que eu tive vontade de desistir. Muitas vezes eu falo assim, meu, qual que é o sentido disso, sabe? Hoje eu olho pra minha vida e falo assim, graças a Deus que eu tive paciência.
mas não foi fácil. Deixa eu dar mais um gole no vinho aqui, meu Deus, esse vídeo vai ficar longo pra cacete. E aí depois que isso tudo aconteceu, que eu consegui minha residência, eu apliquei pra universidade aqui, graças a Deus eu consegui entrar de primeira, então isso foi, nossa, um alívio, porque parece que depois que minha residência saiu, a minha vida foi fazendo assim, sabe? Tudo que eu tava esperando, aquele momento de acontecer, eu finalmente pude executar, né? Porque o meu sonho era trabalhar com a criação de conteúdo e isso eu já vou ficar emocionada. Não posso tomar um gole de vinho. Esse ascendente em câncer, puta que pariu, velho. Eu tinha muito sonho de trabalhar com a criação de conteúdo. Era uma coisa assim que eu me via fazendo, né? E eu não podia, porque eu tinha as contas pra pagar. Então eu tive que esperar pacientemente, fazendo outros tipos de trabalho. Teve vários momentos que eu me senti mega, tipo assim... O que eu tô fazendo com a minha vida, meus Deus, olha onde você foi se enfiar. Graças a Deus, depois que o meu visto saiu, né, depois que a minha residência saiu, deu tudo certo, eu consegui entrar na faculdade, eu consegui fazer essa transição de carreira e sair do trabalho de babá pra criar conteúdo pra internet, pra viver do que eu amo fazer, né. Eu acho que o que me motiva a criar conteúdo, principalmente sobre o Canadá, é justamente pra que vocês não tenham que passar o que eu passei nesses 3 anos, assim. Tipo, graças a Deus eu tive muitas pessoas boas na minha vida, eu tive muita sorte. A família que eu trabalhei ano passado, vocês veem lá no meu Instagram, eu sempre posto fotos com a Bela, né, que foi a menininha que eu cuidei, a última menininha que eu cuidei, mas eu cuidei de outras crianças também, e eu não expunha porque eu tinha muito medo. Enfim, eles foram anjos na minha vida. Meu chefe desse outro trabalho, ele era advogado, então ele me ajudou muito com o meu processo de imigração. Ele foi maravilhoso, assim, ele me ajudou demais. E também a minha ex-chefe, ela trabalhava nessa área de comunicação, então ela me deu várias dicas ali pra eu conseguir entrar na área de comunicação também, que eu queria, né, fazer a faculdade na Concórdia. Enfim, essa foi a parte que eu acho que eu nunca tive coragem de contar. Tinha muito medo de relatar o que realmente estava acontecendo, sabe? Deixar meus pais preocupados. Eu acho que eles imaginavam que eu tinha tudo certo na minha cabeça, que eu tava assim, meu Deus, essa menina inteligente, tá fazendo tudo que ela... E eu tava assim, gente, vivendo dia após dia, tentando entender pra onde eu tava indo, o que eu tava fazendo. Mas eu acho que ter foco, saber onde eu queria chegar, foi o principal, assim, sabe? Eu não recomendo que vocês façam o que eu fiz. Foi bastante arriscado e eu acho que eu só tive coragem de fazer isso porque, como eu falei, eu tinha uma pessoa aqui que podia me ajudar. Eu também sabia falar inglês fluentemente já, porque eu fui au pair nos Estados Unidos. Eu sabia como negociar salário, eu sabia como conversar com as pessoas e eu sabia dos meus direitos. Mesmo sendo imigrante, você tem direitos. Ninguém tem direito de abusar de você, independente da sua situação. Você tem status, você não tem status, não importa. Ninguém tem direito de tratar você com grosseria, de ser rude com você. E eu sei que muita gente tá na situação que eu vivi naquela época, mas eu quero falar pra vocês que tudo passa, que um dia esse sofrimento vai acabar. Eu acho que só quem vive sem status ou quem já ficou nessa situação, né, tendo que aguardar um visto, tendo que aguardar uma legalização pra gente poder ter a vida, sabe do que eu tô falando. É uma dor muito difícil. A gente se sente menor do que o resto da humanidade. A gente acha que a gente não tem os direitos que todo mundo deveria ter, mas a gente tem direito sim. Eu estou falando isso porque eu sei que muita gente tá sofrendo nesse momento, tá sofrendo situação de abuso, tá passando por problemas difíceis. Muita gente acaba aceitando um salário assim absurdo de baixo porque acha que porque não tem status a pessoa tá fazendo um favor e não tá te fazendo um favor. Trabalho é trabalho. Enfim, gente, esse assunto ficou meio pesado, não imaginei que ia pra esse lado. E eu acho que isso resume bastante o porquê que eu tento passar pra vocês todas as possibilidades que vocês têm de fazer o que eu fiz de forma legal, pra você não precisar estar tão vulnerável quanto eu estava, né, quando eu tava nessa situação, pra você não sentir vergonha, porque eu sentia muita vergonha, eu tinha muito medo que as pessoas me julgassem por conta disso. E hoje eu penso assim, foda-se, né? Quem julga essa situação provavelmente não faz ideia do que é passar por ela, então eu acho que a opinião dessas pessoas pouco me importa. Se você tem esse sonho de vir pra cá, não vale a pena você vir dessa forma que eu vim. Eu dei muita sorte, né? Eu dei muita sorte porque eu encontrei uma pessoa que estava disposta a me ajudar. Eu encontrei pessoas, na verdade, não só o John, mas muitas pessoas que estavam dispostas a me ajudar. Eu também sou uma pessoa bastante esforçada. O que me segurava aqui é porque eu não tinha pra onde ir,
sabe? Eu não tinha pra onde voltar. Eu sabia que se eu voltasse pra casa naquele momento eu não ia estar feliz. Eu sabia do meu potencial aqui, eu sabia das oportunidades que eu teria aqui. Eu cheguei aqui no Canadá com $400 na bolsa, uma mala de 32 quilos, tinha a minha câmera, tinha um celular, era o que eu tinha. Eu tinha 23 anos na época, que loucura. E hoje eu olho assim, eu falo, caralho, mano, você merece pra caralho, porque puta que pariu. Tem uma pessoa que ralou na boquinha da garrafa, essa pessoa fui eu, viu? É muito difícil quando você sabe do seu potencial e você tem que esperar. Você tem que simplesmente abaixar a cabeça e esperar. O que eu tô vivendo hoje é um sonho que eu sonhei há muito tempo, sabe assim? Ter o privilégio de viver da criação de conteúdo, né? E poder atingir pessoas e tocar pessoas e poder inspirar pessoas a saírem da zona de conforto de uma forma onde elas não vão precisar sofrer como eu sofri para ter as experiências que eu tô tendo, é muito gratificante. Essa história que eu contei pra vocês não é pra você falar assim, ah, então dá certo, eu vou meter o louco que dá certo. Essa história é pra você saber o quanto doeu e quanto foi difícil pra mim, pra poder estar aqui hoje, assim. Foi muito difícil, você não precisa passar por isso. Eu agi com impulsividade, eu simplesmente peguei e fui, eu não tinha nada a perder, literalmente nada a perder. Foi por isso que eu arrisquei, mas poderia ter dado muita merda sim, poderia ter dado muito errado e graças a Deus deu tudo certo. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu quero trazer mais vídeos assim intimistas, contando um pouco da minha história. Eu acho que eu tô muito numa fase onde eu estou assim, me aceitando por completo. Eu espero de verdade que esse conteúdo tenha agregado na sua vida de alguma forma. E no mais, eu vou ficando por aqui, que olha só, meu copo ainda tá cheio. Meu Deus, eu falei, minha bebida esquentou. Se você conhece uma pessoa que tá passando pela mesma situação que eu, manda esse vídeo pra ela, porque eu quero que ela saiba que existe sim uma luz no fim do túnel, que é só você ter muita paciência, muita força de vontade, muito foco, que as coisas um dia vão mudar pra você também. Eu acho que Deus é muito justo, eu acho que Ele faz jus a todos os seus tombos, as suas dificuldades, as suas noites sem dormir. Vida de imigrante não é fácil, você sabe, né? Você que tá assistindo isso aqui, que é imigrante, sabe que mesmo com status, a vida é difícil. E saiba também que as pessoas que te julgam pelas coisas que você faz, no fundinho, ela queria ter um pouquinho da coragem que você tem. Eu e você sabemos que a gente tem uma coragem assim, ó, nem todo mundo tem a coragem que a gente tem. E é por isso que a gente vai muito longe na vida. Eu confio e acredito nisso. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima.